Uma das maiores discussões que a gente vê na igreja é sobre o sexo antes do casamento. Afinal de contas, a gente pode ou não pode fazer sexo antes do casamento? Rapaz, essa é uma discussão difícil, viu? Mas bora hoje tentar responder de forma simples e direta o que eu acredito que a Bíblia fala sobre esse assunto. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, pessoal. Semana passada eu fiz um vídeo falando da minha primeira cerimônia de casamento que eu, como pastor ali, celebrei. E foi um vídeo que, enfim, foi bacana. As pessoas gostaram, ouvi muitos comentários, especialmente amigos próximos falando. E aí alguma pessoa me perguntou: Caio, mas afinal de contas, pode fazer sexo antes do casamento ou não pode? E eu olhei assim e falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Eu sei que muitas pessoas, quando pensam em casamento, pensam em namoro cristão, pensa logo nessas coisas, pensa naquele negócio lá. E aí eu falei, eu vou fazer um vídeo rapidinho, só pra galera ter uma ideia aí de como é que é. Mas antes, deixa eu só primeiramente falar, meu nome é Caio César, caso você esteja chegando aqui nesse primeiro vídeo, muito prazer, viu? Eu sou ministro religioso e sou professor também lá na plataforma de cursos da Udemy. Pois é, eu faço cursos também cristãos de cunho teológico para te ajudar a viver o evangelho. Então, vê aqui no link da descrição se você quiser saber mais. Não se esqueça também de me seguir no meu Instagram, Caio César FC. Vai ser um prazer ter você lá no Insta. E para esse vídeo aqui, deixa aquele seu joinha abençoado. Esse joinha, ele faz milagre aqui no canal. Então deixa o seu like e se inscreva, porque aqui tem conteúdo, gente. Toda semana a gente faz conteúdo. Às vezes um conteúdo gera outro, como por exemplo vocês estão vendo aqui agora. Mas eu espero que vocês sejam muito abençoados com tudo que a gente tem produzido por aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo de hoje. Então bora lá, você já se perguntou se a Bíblia condena explicitamente o sexo antes do casamento? E você, se você já fez algumas pesquisas, já olhou na palavra de Deus, provavelmente você vai perceber que não tem nenhuma escritura explícita falando não faça sexo antes do casamento. A palavra sexo e essa terminologia, antes do matrimônio ou antes do casamento, não existe. Porém, todavia, eu acho que é importante a gente falar que a Bíblia, ela conta uma história. Existe toda uma narrativa bíblica que nos ensina a não só estarmos perto de Deus, mas sermos santificados. Porque nós somos bons e maravilhosos? Não, porque Cristo morreu por nós e por meio do lavar regenerador ali de Cristo, nós somos revestidos por Ele, podemos ter o Espírito Santo em nós, ou seja, tem toda uma narrativa de salvação e santificação na palavra de Deus. E quando a gente olha para coisas que mancham, que de fato prejudicam essa busca por uma vida piedosa, por uma vida santa, a gente vai encontrar sim o sexo fora do matrimônio, como algo que realmente nos atrapalha nesse objetivo. A gente pode perceber que em muitas escrituras, apesar de não ter a palavra sexo, existe a terminologia imoralidade sexual. Imoralidade sexual é basicamente aquilo que a gente realiza, de cunho sexual fora do casamento. Então eu posso trazer até um vídeo que eu fiz para vocês, onde eu analiso com vocês a escritura de Gálatas 5 e tem uma lista de pecados ali. Vou deixar esse vídeo aqui no card caso você queira saber, porque lá ele fala de imoralidade sexual, orgias, fala de várias questões nesse cunho, fala de libertinagem. Então eu explico o que é cada coisa. Eu vou deixar aqui no card caso você queira ter mais conhecimento sobre essas terminologias. Mas a gente pode, olhando toda a narrativa bíblica e fazendo um estudo mais aprofundado sobre isso, trazer o sexo fora do casamento como uma prática imoral, num contexto que não deveria acontecer. E aqui eu quero trazer uma escritura lá em 1 Coríntios 7, que fala um pouco sobre isso. No versículo 1 diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. É muito claro nas escrituras, que o sexo ele é ideal que aconteça dentro do casamento, dentro da família, dentro desse pacto, dessa aliança que une não só homem e mulher,
mas também une ao próprio Deus. Essa aliança ela é firmada também com Deus. Eu falo isso um pouquinho no vídeo onde eu conto ali as minhas experiências, né, como cerimonialista, como pastor de um casamento. Mas existem outras escrituras, por exemplo, 1 Coríntios 6, né, a gente viu aqui em 1 Coríntios 7 que a imoralidade, né, o sexo fora do casamento aqui, né, está relacionado. Em 1 Coríntios 6, no versículo 18, a gente vê: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aqui a gente pode entrar também na teologia do corpo, né, que é uma teologia que vem lá da Igreja Católica, mas muito importante, muito significativa, que ensina pra gente como que Deus enxerga o corpo. O corpo humano é algo importante. Na Bíblia fala que o corpo é o santuário de Deus. Na Bíblia fala, né, que a gente precisa cuidar do nosso corpo. O próprio Jesus Cristo, ele veio concretamente no corpo aqui para a terra. Quando ele ressuscita, ele também possuía um corpo, né? As pessoas podiam tocar e tudo mais. E quando ele voltar, a Bíblia fala que nós receberemos novos corpos. O que a gente está vendo aqui? Que o corpo é importante para Deus. O nosso corpo é importante. A Bíblia fala: ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu entendimento e todo o seu corpo. Então o corpo é importante. Então quando a gente peca sexualmente com a imoralidade sexual, especialmente fora do casamento, né, que é onde esse contexto acontece, de fato a gente está também pecando contra o nosso próprio corpo. O fato é que o sexo é um presente de Deus, foi algo que Deus deu para o ser humano, com o objetivo não apenas de procriação, mas também de gerar prazer. A gente vê isso lá em Cantares, né? Lá em Cânticos dos Cânticos, a gente vê isso em Provérbios, né? O sexo é algo bom, é algo prazeroso, é algo que não só une o casal, mas também faz com que esse casal produza ali um legado de filhos, um legado de amor, um legado de carinho, fortalece também essa aliança que foi construída ali, né, por meio desse pacto feito no casamento. Ou seja, o sexo ele tem inúmeras funções espirituais e bíblicas que realmente são muito positivas. E por isso Deus ele pede, né, e ele ordena que a gente de fato não pratique o sexo fora desse ambiente seguro, porque como o sexo também representa uma vulnerabilidade tremenda, né? Estamos literalmente expostos para outra pessoa, e fazer isso fora desse pacto, fazer isso fora desses propósitos espirituais, bíblicos, de família, é algo que realmente pode ocasionar em muitas questões. Por conta do sexo fora do casamento, a gente pode perceber doenças que acontecem, doenças sexualmente transmissíveis. A gente pode ver filhos que nascem sem ter uma base sólida dentro de casa, sendo criados sem pais ou sem mães, né? Às vezes até abandonados. Por conta do sexo fora do casamento, nós vemos famílias sendo destruídas, nós vemos questões de adultério, né? Nesse sentido, a gente vê inúmeras mazelas pecaminosas que acompanham muitas vezes os nossos desejos imorais. Esses desejos que quase sempre não são saciados de jeito nenhum. Então, quando a gente decide a fazer sexo apenas no casamento, dentro desse contexto, dessa aliança, desse pacto, e se abstém de fazer fora do casamento, caso você seja casado, ou antes de casar, caso você ainda não tenha casado, a gente está nessa decisão espiritual e também racional. Nós estamos ali, né, valorizando não só o que significa o sexo, não só o que significa casamento, mas acima de tudo nós estamos confiando no plano de Deus e vivendo aquilo que Deus quer para nós. É importante a gente pensar que Deus ele desenhou a gente para funcionar de uma maneira que realmente é a mais saudável, é a melhor, é a que mais vai trazer saúde para nós e para as pessoas. E vivendo dessa forma, nós vamos conseguir sim, né, sermos santos, sermos parecidos com Cristo. A gente vai conseguir cada vez mais alcançar ali um nível de espiritualidade, de vida piedosa que vai nos aproximar desse Deus. Nós, como discípulos, a gente precisa sempre buscar por ter uma vida santa, uma vida piedosa, né? Entendendo os momentos da vida, entendendo os locais que é saudável fazer uma coisa ou não, entendendo o coração da palavra de Deus, para que a gente consiga dessa maneira viver uma vida o mais correta possível diante de Deus, não com peso, não com lei, não achando, né, de que é isso que vai me salvar se eu seguir todas as regras. A gente precisa entender que tem esse equilíbrio entre justiça e misericórdia, mas ao mesmo tempo a gente também não pode viver levianamente achando que Deus vai
vai ser aquele cara que vai perdoar tudo e tá tudo bem, que eu pequei deliberadamente, tá tudo tranquilo. Também não é isso. Nosso coração deve ser sempre de fazer a vontade de Deus e seguir o plano dele para as nossas vidas. Mesmo que a gente erre, a gente se arrepende, volta para ele e vamos continuando. E se você quer saber mais sobre o que é arrependimento, eu também já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card, onde eu explico para vocês um pouco sobre arrependimento e o que significa isso e como nós podemos nos arrepender. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo aqui mais curto, mais direto ao ponto, mas que eu espero que possa ter gerado aí muitas coisas positivas para vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu curtir aqui, esse joinha que faz milagre aqui no canal, e também, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!